Olá, bem-vindo você no segundo episódio do Pode Descomplicar. Eu sou o Maicon Cortes, estou aqui junto com mais dois colegas fantásticos com vasto conhecimento nas áreas deles, onde a gente vai falar para você hoje de como investir em imóveis com um percentual de despesa desse tamaninho. Sem contar que depois você pode blindar todo esse patrimônio que você vai construir num mega investimento protetor, onde você vai investir gastando menos com imposto. Gostou dessa, né? Então, hoje você vai conhecer com a gente o mundo do leilão e das holds que vem sendo tanto divulgado na mídia no dia a dia. E não pode descomplicar, nós vamos manter essa missão, né não, galera? Hoje, o intuito é falar para você de uma forma desmistificada, de uma forma simples, de como que esse universo funciona. Além de tudo, eu vou tentar trabalhar depois como que a gente regulariza imóveis no dia a dia. Então, para a gente dar um oi para vocês, estou aqui do meu lado, doutor Israel Feriani. Isso aí, Israel Feriani, mais uma vez, uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês, Isaac, Maicon. Claro que hoje é um dia um pouco triste, né? Estou de luto ainda, né? A perda de ontem ainda não foi digerida. Tô feliz por um lado, porque a gente jogou pau a pau com os caras, né? Mas perdemos. E só tem flamenguista aqui na mesa. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? O que eu vou dizer é que voltou a dar sol, o tempo está bom, vai dar uma praiazinha no final de semana. E com esse tema maravilhoso, óbvio que a gente vai sair daqui descomplicando a questão que envolve ativos, questão financeira, questões que envolvam aquisição de imóveis, né? E vamos deixar o sol brilhar e o Flamengo, obviamente, deixa para o segundo momento, né? Apesar da situação da perda do jogo nos pênaltis, ainda somos campeões e muito campeões. A quantidade de conquistas foi, acho que a maior de todos os tempos, né? Não tem nada que ficar de luto, né? Temos que seguir. É isso. É verdade. Então, gente, para a gente começar, nós vamos tentar fazer esse engajamento com você, falando de uma forma abrangente. No primeiro momento, posso começar então falando sobre imóvel regular e irregular para a gente poder entrar nesses temas? Vamos lá, Maicon. Ótimo, então vamos lá. Puxa aí pra gente, explica aí o que é um imóvel regularizado e um imóvel irregular. Primeiro vamos falar do imóvel rural. Ótimo, o imóvel rural realmente mete muito medo no dia a dia. Agora, nos bastidores, a gente estava falando de um caso seu, né, doutor Isaac? Sim. Sobre a questão do quão foi o fantasma que bateu quando a gente viu a diferença, a necessidade de fazer um referenciamento para uma área rural. O imóvel rural, ele hoje, Israel, ele traz algumas minúcias que, para o leigo, é um detalhe que torna um pouco frágil. Por quê? Antigamente ninguém entende como era medido as terras. Com cordas, correntes, os passos. Então, e depois como a tecnologia foi ampliando, com a chegada dos agrimensores, né, com os engenheiros, os agrimensores, os técnicos de agrimensura, então, aí que o negócio expandiu mesmo. E aí começou a tornar essa leitura um pouco mais real. E o georreferenciamento é uma leitura que pega as inclinações, declives, aclives, e esses níveis pega mais precisão nas medidas, né? Então, o georreferenciamento, que agora, inclusive, novidade para você, o georreferenciamento ele foi suspenso até outubro de 2029 por um decreto do governo. Então, aproveita você que está tendo tempo agora para poder regularizar o imóvel que você tem sem fazer o georreferenciamento por enquanto. Mas para a gente poder regularizar o imóvel, é importante que todas as informações estejam conectadas. O INCRA tem que estar conectado com o ITR. O ITR tem que estar conectado com o tamanho da área lá no registro de imóveis. Então, quando você pega a certidão da matrícula do imóvel, e é como se fosse um extrato do dia a dia, do seu banco, da sua conta... É a certidão de nascimento dele ali. É mesmo, uma né? certidão de nascimento. Perfeita conexão. E ali naquela certidão de inteiro teor, uns chamam certidão de ônus, você vai ver todo o histórico desse imóvel. Então, você vai ver o tamanho da área que está lá, quem são os proprietários, se esse imóvel foi vendido um dia para quem. E com o tamanho dessa área lá, você vai conectar as informações do INCRA para saber se está batendo e também com o ITR. Se tudo isso estiver batendo,
obviamente agora a gente tem que se preocupar com a área ambiental. E aí entra a necessidade de existir o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural. Esse CAR, no nosso estado do Espírito Santo, ele é feito, pedido e processado no IDAF. Esse CAR também tem que estar conectado com as informações do INCRA, do ITR e da certidão de inteiro teor do imóvel, ou a certidão de ônus. Então, se essas informações do imóvel, elas estão conectadas, e aí tem todos os documentos pessoais do proprietário também tem que estar lá, se a pessoa é casada, qual o regime de bens, qual a identidade dela, o CPF dela, do esposo, da esposa, né? Então, estando todas essas informações constantes lá dentro da matrícula do imóvel, e vai pegar também os dados do imóvel no CCIR, que é o INCRA, e no ITR. Estando o cara averbado, está tudo certo, a gente pode prosseguir. Olha que loucura. A gente é da área e olha o quanto é difícil compreender. E não teve juridiquês. Ele cumpriu a risca o nosso combinado. Só que olha a importância de você ter um advogado especialista. Aqui estamos falando de regularização de imóvel, mais precisamente do imóvel rural, que o Maico explicou agora, para que você tenha a certeza, a segurança de que você está fazendo um bom negócio. Por que acontece isso? Muitas das vezes as pessoas compram, principalmente imóveis rurais, com aqueles velhos e já comuns contratos de gaveta, né? Igual o vovô fazia. Essa era a pergunta que eu tinha, doutor Israel, para o doutor Maicon. A pergunta que eu ia fazer, e vovô que comprou o imóvel no recibozinho de compra e venda, isso, como é que fica isso? Isso complica ainda mais? Como é que funciona isso? Doutor Isaac, doutor Israel, essa questão do contrato de gaveta é um pouco mais delicada do que a gente imagina. Nos imóveis urbanos e nos imóveis rurais, esse tema tem o mesmo prejuízo. Pode ser o verdadeiro sonho seu que está ali virando um pesadelo na sua vida. Por quê? Porque o contrato de gaveta, como o registro de imóvel é a história do seu imóvel, se lá está no nome de um terceiro, do João, vamos dar o nome, o João está com o nome desse imóvel no nome do João. Mas quem comprou foi o José, mas do contrato de gaveta. Então, lá no cartório vai estar no nome do... João. Do João. Mas o José já está lá na posse há 40 anos. Perfeito. Só que aí, o João, ele tem uma dívida fiscal vinculada ao CPF dele. Ou o João se envolve num acidente automobilístico e gera uma indenização daquelas. E penhora no imóvel. E aí penhora esse imóvel que o José já está lá há 40 anos. Tudo bem que o José não vai perder esse imóvel, que depois a gente entra numa outra escala, a questão da proteção do uso capião e por aí vai. Mas, até lá, quanto vai custar para se defender dessa briga? E eu ouvi dizer, doutor, que outro dia eu vi aí nas mídias sociais que quem registra não é dono. Você já viu isso? Rapaz, isso é uma expressão muito legal e é verdade. Quem registra não é dono. Vou dar um exemplo. O judiciário enfrenta isso diariamente quando a gente vai falar de má-fé e fraude à execução, né? Você bota no documento do imóvel no nome de uma pessoa, mas ela não é dona, ela nunca esteve lá, ela nunca registrou, por exemplo, e o advogado do outro lado, se ele for perspicaz, ele consegue provar que só tem o registro, mas ele de fato não é dono, e aí realmente garantir aquela dívida para o seu... Doutor Israel, eu tenho a última, eu quero mais esclarecimento. Então, se vovô tá lá com aquela pequena lavrazinha de café que ele tem ali no interior do estado, só com aquele documentozinho ali de gaveta, o primeiro passo, então, é levar isso para o registro de imóvel. E, doutor Isaac, principalmente falando em blindar patrimônio, igual nós vamos falar aqui hoje, por mais que isso nunca vá dar problema pro vovô, é importantíssimo que ele vá lá e registre e transfira isso pro nome dele. Sabe por quê? Olha o problema que teremos se vovô falecer. Ixi, aí lá. Olha só para onde a gente começa a caminhar, né? O documento não está no nome dele, e se essa pessoa não quiser transferir para o nome dos herdeiros, e aí? Começa a complicar, e aquele patrimônio, será que a gente não pode ter piores momentos? É que você falou, às vezes ele não vai ter um problema... Vai ter o problema, porque ele vai precisar contratar advogado, vai precisar contratar, às vezes, um despachante, mais um monte de situações. Ele vai ter um problema, ele não vai perder. Mas olha a quantidade de etapas a cumprir. E agora ele não está aqui mais, já no exemplo que vocês citaram, o vovô faleceu, e agora, né? Então, o que já era difícil antes, então, agora, Não, já que eu estou de especialista, eu vou tirar uma última dúvida, né? Vou me sentir à vontade, né?
E eu vi uma história aí de uso campeão. Opa, campeão. Descomplica isso pra gente aí, doutor Mário. É uso campeão? Campeão. Descomplica isso pra gente aí. Rapaz, esses dias eu fui fazer um vídeo falando de uso capião e o editor do texto que fez a legenda pra mim me sacaneou. Ele colocou uso capião. Mas é uso capião, não é uso campeão, viu, gente? Então, olha só, o uso capião, ele é uma medida extraordinária. Porque, como a gente sabe, desde os primórdios, a gente vive primeiro para criar a regra depois, né? E no Brasil, convenhamos, é burocrático ao extremo regularizar as coisas, né? Principalmente em imóveis. E aí, foi uma medida criada por entendimentos de doutrinadores que depois acabou virando legislação de a proteção do uso capião. O uso capião é quando você tem o famoso contrato de gaveta do vovô, e aí, passados alguns anos, entre 5 a 15 anos, aí tem 3 modalidades de uso capião, não vou entrar nesse momento agora, e você mostrando que você tem a posse por esses anos, que você demonstra que essa posse, ela é uma posse mansa, pacífica, ou seja, ninguém te incomoda, todo mundo sabe, não, aquela posse ali é do Isaac, a posse ali é do vovô, é ele que cuida há muitos anos daquele imóvel. E, além disso, o vovô, ele demonstra, ele transfere a imagem de que ele é o dono. É o ânimos de dono, né? Então, quando você junta esses 3 requisitos basilares, você alcança o uso capião. Mesmo que ele não esteja declarado. E aí eu estou indo nesse ponto de não declarado, porque quem declara o uso capião é só a justiça. Mas para fazer isso, é necessário que, por exemplo, para não declarar, se alguém entra lá no vovô e fala assim, opa, esse imóvel aqui, o vovô que morreu, não era dele, é meu. Aí os herdeiros podem falar o seguinte, então já é o seguinte, você vai lá e entra com a ação para retomar o imóvel, eu vou me defender. E na sua defesa você pode alegar o uso capião. E ali declara, então. Então, 3 requisitos, a gente consegue regularizar o imóvel através do uso capião. É uma medida mais cara, então eu sugiro que a gente faça isso antes de precisar do uso capião. É muito mais caro, viu? Pela sequência que doutor, o senhor narrou no começo, nossa senhora, já vai ficar caro, porque eu tenho que... Cadastro tem que bater no INCRA, no cadastro do Imposto Territorial Rural. Nossa senhora, é realmente uma... E no cartório. Custo Brasil, né? Custo Brasil, é terrível, cara. E vamos correr atrás, porque em 2029, 2029, não é isso? 2029. Vão voltar com a exigência do georreferenciamento. Isso, e no georreferenciamento a gente tem um ponto. Georreferenciamento, é isso aí. Descomplica isso, o que é georreferenciamento? O georreferenciamento é uma localização por um GPS mais preciso. Posso dizer, para falar de uma forma simples, é por aí. E ele pega pontos mais reais. Isso é para evitar a sobreposição de área. Então, o que o governo está fazendo com isso? Olha, eu tenho essa folha aqui e o João, ele é dono dessa área. Porém, o José, ele tem um imóvel aqui que ele está dizendo que está aqui, ó. Opa, sobrepondo a área. Ou seja, uma área está como se pegasse a área do outro. O georreferenciamento, ele vai vir para acabar com essas brigas de vizinhança. Ué, será que aqui está havendo uma invasão ou não está havendo invasão? Porque quando você for registrar o seu georreferenciamento, a sua área que está lá, o INCRA já vai ter essa informação. Para registrar uma outra área do lado, tem que ter confrontantes. E aí, nesses confrontantes que a gente está informando para o INCRA vai identificar. Será que a outra área que está vindo do lado, ela não está sobrepondo, ela não está pegando a área do vizinho? Se ela estiver pegando, o INCRA vai acusar isso e não vai aprovar. Você tem que fazer uma reformulação. Então, serve para que a gente tenha mais segurança. Quem larga na frente, quem chega primeiro, bebe água limpa, né? Eu entendi isso também. Você entendeu isso? Isso também. Quem faz o primeiro... Quem fizer primeiro, meu amigo, tá na vantagem, né? Com certeza. E tem muito imóvel irregular aí, gente. Muito. Lá em Barra de São Francisco? Barra de São Francisco, eu acho que é um dos lugares que mais tem irregularidade para consertar. Já sei qual escritório eu procuro lá. Opa! Já sei qual escritório eu procuro. Está lá para isso. Mas olha, aproveitando a oportunidade, tem muito problema falando de Barra de São Francisco, eu me lembrei sobre a regularização de imóveis urbanos.
É verdade, a gente falou muito sobre imóvel rural aqui. Só que o imóvel urbano, até com uma rotatividade muito maior, né, de regularizações, porque o fluxo de compra e venda é... E a área ocupada, né? É bem menos área ocupada para mais proprietários, né? É verdade. Então, assim, a gente percebe... Eu percebo lá no interior, pegando o Barra de São Francisco, eu fiz essa brincadeira de que lá tem muito imóvel para regularizar, mas é verdade. Eu vou dar um exemplo. O imóvel onde é o meu escritório hoje, que ele está no primeiro andar, que inclusive foi adquirido por leilão. Vamos falar disso em breve. E vai constituir sua hold. E vai constituir a minha hold, se Deus quiser. Ele para poder ser registrado, eu identifiquei que eu não conseguia registrar ele no primeiro momento, porque não tinha instituição de condomínio no prédio. Olha só, uma coisa que ninguém olha. Ninguém olha para uma instituição de condomínio. No interior, então, aí que não se fala mesmo, porque o pessoal nem sabe o que é isso. Verdade. Mas, na regularização de imóvel urbano, por exemplo, a gente tem como base o cadastro da prefeitura. O cadastro da prefeitura é o que equivale ao cadastro da União do ITR. Isso. É o da prefeitura. O rural está na União e o urbano está no município. Exatamente. Então, assim, o que vai basear, o que vai embasar a regularização diária vai ser o cadastro desse imóvel junto à prefeitura, né? Então, você que tem o seu imóvel urbano, que não tem documento regular, não tem escritura, por acaso, o primeiro passo seu é deixar o seu imóvel com os dados dele exatamente como consta no seu documento lá na prefeitura. Porque essa área demarcada lá é que você vai ter condições de regularizar junto ao cartório de registro de imóveis. E não adianta você ser proprietário só de um carnezinho de IPTU, não. Né? E no urbano, assim como no rural também, mas o urbano um pouco mais, você vê isso com mais propriedade, a gente nem sempre vai conseguir regularizar um imóvel por uso capião, porque às vezes pode ser uma área que seja do município. E bem público não é alvo de uso capião. Então não é mais uso campeão, agora é o uso perdedor, né? Que aí agora é uso perdedor, não ganhou nada agora, né? E aí existe um processo que todas as prefeituras estão fazendo, está na moda aí que a está fazendo através da REURB, né? É uma lei federal que embasou todos os municípios para que faça a regularização fundiária dessa área. Então, você que tem só um documento de gaveta, procure a prefeitura do seu município para saber se aquele imóvel tem registro no cartório de registro de imóveis. Ou você pode procurar o registro de imóveis da sua região. Pode ser que na sua cidade tenha mais de um cartório de registro de imóveis. E dentro da região daquele cartório você pode fazer uma busca pelo imóvel, pelos dados do imóvel. Então, você vai pagar uma taxa, eles vão fazer essa busca lá. Na prefeitura você tem essa informação um pouco melhor. Pode ser que não esteja atual o cadastro. E aí, com as informações que você vai tirar do IPTU, você vai buscar lá junto ao cartório, você vai conseguir identificar essa área. Então, o primeiro ponto é identificar esse imóvel de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica privada. Se for, a gente tem como regularizar isso, formalizando os documentos, uma escritura, o uso capião, né? Ou, se for um bem de titularidade de bem público, a gente tem que tentar regularizar através de um processo de regularização fundiária junto ao município. Tá? E a prefeitura tem interesse de estar nos auxiliando nisso, porque é mais um imóvel que ela está recebendo IPTU. E o que a gente vê muito também, Maicon, aqui em Vitória tem isso, lá também deve ter bastante. Tem aquele imóvel originário ali, 300 metros quadrados, aquele padrão de quando foi dividido o loteamento ali. E esse imóvel vai se desmembrando, se fracionando. Era da vovó, e aí a vovó forneceu para o filho, que forneceu para o neto, um pedacinho para cada um, construíram uma casinha ali no quintal, enfim. Nós estamos falando hoje de um imóvel que já tem 3 casas construídas de pessoas diferentes e que já passaram isso para frente também. Como é que fica essa questão desse desmembramento, desse fracionamento dessa área? Ótima pergunta, Israel. E tem um detalhe. Aí a gente tem que olhar a capacidade de fracionamento do imóvel. Isso vale tanto para o imóvel rural quanto para o imóvel urbano. O imóvel rural ele tem uma fração de desmembrar mínima. No estado do Espírito Santo é 2 hectares. Hoje. Foi uma rotina que alterou agora recente. Eram 3 hectares, agora são
2 hectares, são 20 mil metros quadrados. O urbano é 125 metros quadrados, é o mínimo. Mas, no processo de regularização fundiária, para regularizar áreas menores que isso, e a gente tem isso muito em periferia, o que o município fez? Até para poder arrecadar melhor e também dar segurança jurídica para o popular, né? Para o cidadão que está morando naquele imóvel, né? Ele cautela isso com base no estudo geográfico da área para fazer a regularização fundiária onde é possível fazer de imóveis até menores que 125 metros quadrados. Tá? Então, a gente tem a hipótese de fracionar mesmo, dividir e demarcar, né, a área de cada um. Ou, Michael, é um imóvel que não tem como fracionar porque já atingiu o limite mínimo. A gente tem que instituir o condomínio. De um jeito ou de outro você resolve. Resolve. Bom, mas a gente falou de regularização de imóveis rurais, urbanos. Agora eu acho que está na hora que todo mundo quer ouvir, não é muito esse lado meu não, porque o meu lado só gasta, né? Só gasta para regularizar. O povo tá doido querendo colocar dinheiro no bolso. E aí, meus amigos, eu convido vocês para ouvir atentamente esses 2 mestres aqui, porque eles sabem muito disso, viu? Num primeiro momento, então, eu gostaria de provocar o meu amigo, Dr. Isaac. Inclusive, no final de semana, um primo meu me ligou, médico, eu até passei seu contato, porque ele queria criar uma hold. Eu falei, não é comigo, você liga pro Dr. Isaac, é ele que é o cara. Então, pra gente chamar a atenção, sua atenção para você saber o quanto é que faz para poder investir e criar essa hold que tanto é falada, vamos transferir essa responsabilidade para esse meu amigo que é fera. Dr. Isaac, como que a gente pode falar de um investimento? O que é essa hold? Vamos lá, descomplica isso pra gente. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou dizer aqui para vocês é que hold não é coisa de rico. Essa história que hold é coisa de rico, isso é um mito, né? E hold, é um grande mito, né? Enorme. Hold é sinônimo de estrutura, de organização, de planejamento, de gestão de patrimônio. E esse nome bonito, hold, esse nome é um nome que trouxeram lá de fora para cá. O que é uma hold? É uma pessoa jurídica cuja finalidade primordial, cuja o seu CNA, Cadastro Nacional de Atividade Econômica, é administração de patrimônio. Então, é você ter uma empresa e gerir o seu patrimônio como empresa. Isso é que é uma hold. Eu estou falando, é um nome que foi importado da língua estrangeira, importado do inglês, mas o que efetivamente você tem? Uma empresa cuja finalidade é a gestão do seu patrimônio. E essa gestão pressupõe plano estratégico de aquisição, que pode ser, obviamente, vamos entrar depois na questão dos leilões, como que você vai receber aluguéis, se você vai vender, se você... É gerir isso de maneira profissional. Porque quando a gente pensa numa gestão pessoa física, e eu acumulo esses imóveis regularizados, que o Mike acabou de falar aqui, dentro da pessoa física, a nossa tributação vai lá para cima. Porque no Brasil, a gente tributa a pessoa física mais do que a pessoa jurídica. É um negócio impressionante, principalmente sobre renda, né? Mas qual é a principal ideia? É gerir, é estruturar, é planejar. Por quê? Porque a empresa, ela não finaliza com a morte da pessoa física. A empresa, ela pode dar continuidade às suas atividades econômicas, mesmo após o falecimento. Então, eu tenho uma situação de planejamento, gestão e organização tributária. Eu tenho um planejamento, gestão e organização sucessória. Então, se o imóvel é da pessoa jurídica, a pessoa jurídica pode se estender ao longo da sua vida, ela pode ser por prazo indeterminado. E eu vou só alterando os sócios. E o mais interessante, isso é bacana na legislação brasileira, é que eu tenho vários tipos societários, doutor Maicon. Eu tenho, a que todo mundo conhece, uma sociedade limitada, sociedade por cotas limitadas, mas eu também tenho uma que é sensacional, mais complexa, para aquelas pessoas que têm patrimônio maior. Como eu falei, hold não é só para rico, mas também é para rico. Se você tem uma estrutura patrimonial gigante, você pode estruturar sua hold como uma sociedade anônima, e os sócios passam a ter ações dessa sociedade. Ela pode ser de capital aberto ou fechado. Se for uma ideia, um patrimônio familiar, uma sociedade anônima, com patrimônio, com capital fechado, e cada um dos filhos, cada um dos herdeiros ali, que compõem aquela estrutura familiar, eles passam a ser acionistas dessa sociedade. Então, assim, é sinônimo de gestão, organização, planejamento, é não deixar o patrimônio ao vento. Que maravilha, rapaz, o negócio é bonito. E é eficiente, então, é eficiente. E a blindagem?
Pois é, esses nomes, eles têm ali uma blindagem, não é você colocar no cofre. Pelo menos, analogicamente, blindar é colocar no cofre. Eu digo muito isso porque, normalmente, quando você pensa em blindagem, você está falando de pessoas que têm muitas dívidas. Então, a hold, inicialmente, não foi criada com essa finalidade. Então, assim, vamos que desmistificar e trazer realmente a realidade. A hold, inicialmente, não tem por finalidade dar fraude e tombar credores. Essa não é a principal finalidade da hold. Mas, de uma maneira transvertida, isso acontece, sim, e com muita eficiência. Por quê? Porque você tira aquele patrimônio da sua pessoa física, transfere para uma pessoa jurídica e a atividade econômica principal, seja indústria, comércio ou serviço que você tem, fica desvinculada do seu patrimônio. Então, quando a gente fala na utilização de hold como blindagem patrimonial, eu estou falando a segregação completa do seu patrimônio da sua atividade econômica. Por quê? Quando você destaca... Quando você resolve fazer um empreendimento, empreender, você destaca parte do seu patrimônio e aplica esse patrimônio, esse investimento, esse valor destacado na atividade econômica. Indústria, comércio e serviço, as 3 típicas. Quando você o faz, você está colocando ali seu empenho pessoal e sua grana. Se der tudo certo, colhe os frutos, louros, lucros dessa atividade. Se der errado, até onde vai sua responsabilidade? Então, eu montei junto com o Dr. Israel e o Dr. Mike uma pequena loja na Avenida Central para vender sapatos. Vou lá na fábrica, compro o sapato, trago e vendo na Avenida Central. Se deu certo, dividimos os lucros. Se deu errado, dividimos os prejuízos. Até qual limite dividimos os prejuízos? O prejuízo deste empreendimento, dessa empresa, vai atingir o meu patrimônio pessoal? Então, aí a blindagem vem nesse exato momento. De limitar, de traçar. Se deu prejuízo, é até aqui que ele vem. Daqui para lá ele não passa. Essa é a ideia de blindagem, né? A gente sempre pensa em paredes, em muros e cofres. É parede, muro e cofre jurídico. Eu pego essa analogia, essa comparação da blindagem em algo físico e transformo isso em uma blindagem jurídica, uma segurança jurídica, uma blindagem patrimonial. É claro que, desculpa te interromper, que as pessoas meio que desvirtuaram, sim, essa questão da hold para blindagem patrimonial e legal, que é quando é para fraudar mesmo o credor. Mas no exemplo que você acabou de dizer, e se eu bem entendi, é uma blindagem legal, que é justamente para poder separar o que era seu patrimônio adquirido anteriormente e aí depois você, quando você institui essa nova empresa, no exemplo que você disse dessa loja de calçados onde vamos vender aqui, e que deu errado, e aquele patrimônio que eu tinha antes está resguardado, está blindado. Este patrimônio, você está com ele blindado. Você destacou apenas uma parte do seu patrimônio para este investimento. Então, até onde vai o seu prejuízo? Até aquela parte daquele investimento. Ele serve para um marco temporal, como se fosse um regime de casamento ali. Nossa, e os exemplos hoje estão excelentes, né? Para o regime de nascimento, a certidão de nascimento, né? E aqui você tem o casamento. Você quer casar em qual regime? Tudo que você tem vai fazer parte dessa empresa? Você vai fazer parte... O que vai fazer parte dessa empresa? O que vai ser construído junto? O que vai ser dividido se der certo, se der errado? É exatamente isso. Essa comparação, essa analogia é redonda. O homem tá inspirado hoje, hein? Rapaz, o Flamengo ontem te deixou bem, amigo. Não me deixou abatido, cara. Não tô bem, não. De onde vocês tiraram isso? Rapaz, agora me chamou a atenção para uma coisa. Então, dentro de uma holding, essa pergunta ela é sua, hein? Dentro de uma holding pode haver várias empresas? Sim, isso aí é uma desmistificação, é uma coisa que tem que ser descomplicada. Uma pessoa jurídica pode ser sócia de outra pessoa jurídica. Quando uma pessoa jurídica é criada, ela passa a ter direitos, obrigações e pode fechar contratos, representar ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, como qualquer outra pessoa física. Uma pessoa jurídica pode ser sócio de outra. Então, eu posso ter uma holding patrimonial sendo sócio de uma empresa que exerce atividade econômica normal, um comércio, uma indústria, tranquilamente. Inclusive, é uma estrutura interessante que você tenha, comumente chamada de guarda-chuva, né? Isso é uma estrutura, uma organização muito, muito bacana. E aí eu tenho níveis de planejamento e níveis de organização. Quando você fala que você tem uma holding sendo pessoa jurídica, sendo sócia de uma outra pessoa jurídica, eu estou no segundo nível, Dr. Maicon, de organização.
E ainda tem outros níveis, né? Essa ideia de um grande guarda-chuva, e eu acho que isso é fácil a gente entender, um guarda-chuva, uma grande hold aqui onde está concentrado o patrimônio e depois outras menores onde você vai fazendo investimento em cada uma das áreas, é o que você tem de melhor, uma estrutura de terceiro, quarto nível com a criação de várias holds, é o que você tem de melhor para a organização do patrimônio e da atividade econômica. Agora, o que é mais importante, independente se está no nível 1, no nível 2 ou no nível 3, ou até mesmo outros níveis, outros graus de organização do patrimônio, o mais importante é que você destaque esses valores para atividade econômica e patrimônio. Segregue exatamente aquilo que é para você investir na sua empresa, para você colocar o dinheiro lá, e aquilo que é para ficar como patrimônio da sua família, para preservar a família. E eu nem falei de sucessão ainda. Rapaz, eu vou falar pra você, eu acho que a questão da sucessão é o que mais bate as portas do nosso escritório, né? O pessoal tem hora que chega lá no meu escritório, e aí, essa aqui é uma pergunta que é uma das maiores dores que eu escuto quando eu vejo o pessoal falar de holding. Como que a gente pega um imóvel regular e integra isso na estrutura da holding, doutor Isaac? Essa integralização... Já pensando na sucessão. Já pensando, e até mesmo para recolher menos imposto, porque o pessoal fala assim, eu não vou fazer sucessão do jeito que eu tô aqui não, na pessoa física não, porque eu vou gastar muito com imposto, com escritura, com advogado. Então, descomplica essa situação aí. Vamos lá. E vou complementar. Recolher menos imposto não é fraudar o fisco também. Não. É jogar o jogo com ordenamento debaixo do braço. É isso aí. E perfeito, é isso mesmo. A gente tem que conhecer a estrutura tributária, conhecer como que funciona o nosso ordenamento tributário, para você ali, podendo, dentro de situações lícitas, escolher qual é a situação lícita que mais lhe dá vantagem tributária. E aí, o que eu tenho aqui, quando você tem uma situação de transmissão de patrimônio entre pessoa física falecida e herdeiros, eu tenho o famoso ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte. E doações, mas no caso aqui é causa morte. Que é um imposto salgado. Agora, são duas questões, doutor Maico, doutor Israel, são duas questões importantíssimas. Primeiro, um inventário, ele vai dar conflito na família. Principalmente se for um inventário grande. Outro dia eu participei de um inventário grande que os irmãos brigaram por um faqueiro que o pai deixou para uma filha e preterindo a outra. Eu quero faqueiro. É emocional. Você tem que tirar a emoção de dentro dessa equação. Você tem que trabalhar com sucessão, com questões financeiras, dinheiro. E você montar uma holding é o primeiro passo para evitar qualquer tipo de confusão entre os filhos, confusão entre a família. O que eu já vi de família se desfazendo por conta de um sobrado em cima de 125 metros, porque dentro do terreno, doutor Michael, foi construído 1, 2, 3, 4 casas, construiu em cima. Aí quando você vê, tá tudo irregular, tá uma confusão generalizada, e aí você vê a família se desfazendo em razão dessa situação. Acontece mesmo, viu? Acontece todo dia isso. Você ir lá no íntimo do ser humano, realmente destruir a essência ali de toda aquela família que estava linda quando os pais ainda estavam aqui e quando se vão. É triste, é uma história triste, mas é real. E a gente consegue evitar com a hold. Completamente. Quando você coloca isso dentro da hold, você deixa uma estrutura clara de quem é que vai efetivamente, quantas cotas você tem, qual a tua cota parte, qual é o valor, se for uma SA, quantas ações você tem, se essa SA vai continuar produzindo, se esse patrimônio vai gerar alocação, se não vai gerar alocação. Você consegue resolver essas questões de maneira prévia de que a briga entre os irmãos se esvai. Emoção. Segundo ponto, tributário. É claro, é lógico que pagar ITCMD sobre um patrimônio a ser herdado é hoje, talvez, o pior negócio que você tem. O inventário é caro. É demorado, ainda que você faça de maneira consensual com seus irmãos, é um instrumento jurídico caro. A estruturação desse patrimônio através de uma hold evita efetivamente que um inventário possa vir. E se vier, você vai inventariar apenas cotas, se você for uma limitada, ou ações, se você for uma SA, se a sua hold for uma SA. E como eu integralizo? Você tem uma série de
negócios jurídicos, atos jurídicos empresariais que são muito, mas muito, muito típicos. Fusão, próprio nome já diz, eu vou fundir, eu vou trazer duas empresas e converter em uma só. O contrário, a cisão, eu pego uma empresa e divido essa empresa em duas. A incorporação, quando uma empresa engloba a outra. Praticamente, eu lembro daquele bichinho do Come, né? Todo Pac-Man, que vai lá, ele vai lá e engloba a outra. E uma desses negócios jurídicos típicos é a integralização. O que é a integralização? É você pegar qualquer ativo que você tenha, dinheiro, carros, bens, qualquer bem que você possa ter e colocar isso para dentro da empresa. A integralização é você pegar, destacar esse patrimônio e colocar esse patrimônio para dentro do capital social da empresa. Pode ser carro, pode ser dinheiro. 99% das empresas é dinheiro. Você tira o dinheiro do bolso e aporta aqui, você monta o seu capital social. A integralização aqui no caso de uma holding é em imóveis. Existe uma série de detalhes. Preço histórico, preço atual, preço... Mas a gente pode depois detalhar isso. Mas a ideia da integralização é você pegar o imóvel seu, a sua pessoa física, e transferir isso para a pessoa jurídica através da integralização. Esse imóvel passa a ser da holding, sai do seu patrimônio e passa a ser da holding, na qual você é sócio, óbvio. Isso tem uma situação interessantíssima, porque a integralização, doutor Israel, ela está dentro de uma imunidade. Porque a transferência de bens intervivos, compra e venda, ela é tributada com o famoso ITBI, é um tributo municipal. Então, você vai comprar um imóvel, você paga o ITBI para o município. Só que esta transferência entre pessoa física e jurídica para fim de integralização, ela está coberta pela imunidade. Então, você economiza no ITCMD e você economiza não pagando o ITBI, que está dentro da área de imunidade. Então, como o doutor Israel falou, a gente está efetivamente dentro de uma organização, um planejamento tributário lícito. Rapaz, agora, desculpa, doutor Israel, uma coisa que me chamou a atenção e eu me recordei de um caso. E como é que a gente faz para descomplicar quando a gente tem alguns imóveis dentro dessa holding, mas os irmãos que serão os sucessores não combinam, doutor? Por exemplo, eu tenho 2 irmãos lá que eles não querem ficar no mesmo imóvel, eles não querem ser dono do mesmo imóvel. Como que faz isso? Dá para o nosso público aqui essa visão. Se ficasse os 2 como sócios, pessoas físicas, ia ter que acabar desfazendo do patrimônio, porque não dá para falar, eu vou ficar com esse aluguel, não, eu não aceito isso. Então vamos dividir o aluguel. Não, eu não quero dividir nada com você, porque tem a questão da emoção, né? Na holding, como é que faz para evitar esse problema? Isso passa pela gestão de uma empresa. Normalmente, quando a gente tem situações em que a gente já prevê o conflito entre os irmãos, já se estabelece logo de cara quem vai administrar essa empresa. Isso não é fixar um administrador, não é uma novidade da holding. Quando você monta uma empresa, você nomeia um administrador. Quem vai administrar? Pode ser o sócio, pode ser um terceiro, pode ser qualquer pessoa que venha a administrar. Numa SA, você monta a diretoria. Como é que é a diretoria da SA? A SA tem uma diretoria, presidente, vice-presidente, normalmente um secretário e um tesoureiro, mais o conselho fiscal. Na SA, inclusive, na sociedade anônima, é obrigatório que você tenha o conselho fiscal e obrigatório que você tenha a diretoria, junto com o conselho de administração. Então, você monta uma estrutura ali. O que você faz para evitar brigas, seja numa limitada, seja numa SA, é você identificar de imediato quem vai administrar esse patrimônio. O que vai efetivamente chegar para o sócio são os lucros dessa atividade. Então, se eu tenho lá 10 a 15 imóveis, esses imóveis estão sendo locados, esses imóveis estão produzindo. O que vai chegar para ele é o dinheirinho na conta bancária, toma, distribuição de lucro, que agora foi taxado, tá? Distribuição de lucro a partir do ano que vem, com limite de R$50 mil, tá? Distribuiu mais do que isso, toma imposto. Mas você tem ali, ele não vai estar ali ligado a essa administração.
eles podem estar fora dessa administração, e quando o patrimônio realmente é muito grande, doutor Maico, a SA é a empresa a ser efetivamente montada, uma holding, mas com um tipo societário, SA, Sociedade Anônima. E aí você tem a administração realizada desse patrimônio por uma diretoria, e aí efetivamente o Conselho Fiscal vai dizer, olha, toma seu dinheiro aqui todo mês, não preciso ter contato contigo, o dinheiro vai para você. Ah, vamos vender? Vamos vender. Para os irmãos não terem contato, os irmãos brigãos não terem contato, né? O bom é que os irmãos estejam em harmonia. Enfim, vamos precisar, no final das contas, de um mínimo de civilidade desses irmãos, senão a gente também não vai conseguir nem formatar a holding, né? Não vai nem sair do papel. Normalmente quem formata a holding são os pais. Geralmente. Quem formata as holdings são os pais. Eu até busquei eu chamei a atenção para essa circunstância, porque eu já vi irmãos que não se dão bem, e de chocar mesmo, de não poder sentar numa mesa por uma questão, já gera até agressão física. E o pai conseguir desenhar tão bem a estrutura de que os dois permanecem e tem esse interlocutor que é o administrador. Essa é a maior, não é a maior, mas uma das principais vantagens da holding. É justamente isso. Enquanto o pai em vida ainda está aqui, ele ainda consegue ter um pouco de controle sobre esses irmãos, porque ainda existe a questão da hierarquia e do respeito. E por isso um grande benefício você montar a holding ainda em vida, né? Porque depois que falece, sobrou esses dois irmãos para poder dividir esse patrimônio e eles não se bicam. E aí a hora que esse inventário vai demorar 10 anos. Quanto maior o patrimônio, maior a demora de um inventário. E mais ele é dilapidado ao longo desse tempo. E mais caro ele fica. E aí, inclusive, vindo para cá, para eu poder não chegar aqui sem saber, eu falei, vou dar uma lida sobre holding um pouquinho, pelo menos para saber direcionar umas perguntas inteligentes pro nosso carro. Mas então eu vou fazer uma pergunta para você, meu irmão, que já vai entrando aí na sua área. Antes, deixa eu concluir uma aqui. Não, é só a conclusão. Eu lendo lá algumas matérias para saber o que eu poderia estar conversando aqui a respeito da holding com você, eu vi uma matéria recente no Jus Brasil dizendo que enquanto os inventários chegam a consumir em média 20% do patrimônio, uma holding se fala em apenas 5%. Olha que resultado financeiro incrível. Geralmente é procurado para resolver o futuro, a questão sucessória que virá quando esse proprietário desse patrimônio não mais aqui estiver. E também há os casos de pessoas que são grandes empreendedores, que têm grandes patrimônios também, e aí eles têm o benefício dessa questão tributária, onde você está reduzindo de 20% para 5%. Então, por mais que você gaste, a princípio, um valor com advogado para estar instituindo a holding, isso a longo prazo é de um benefício tremendo. Isso é indiscutível que é um benefício tremendo. E vou até um pouquinho mais longe. É um benefício que pode ser aproveitado por 3, 4 gerações. Porque uma vez que bem instituída, tá contando, a maioria das pesquisas, exato. A maioria das pesquisas que a gente vê e essas estatísticas quanto você economiza com a holding, eles levam em consideração uma única geração. Você imagina que uma SA pode passar por 4 gerações, 3 gerações. Toda vez que passa uma geração, tem uma economia dessa. E você criou um gasto apenas por uma vez, que a maioria das vezes a gente vai, vamos ver aqui, e a gente faz isso no escritório. Vamos fazer aqui, calcular quanto que provavelmente você vai economizar. Só que todos esses cálculos que a gente faz é para uma geração. Não se tem em mente que a instituição de uma holding, seja ela uma limitada, seja uma SA, vai 3, 4, 5 gerações. Pode chegar a 3 gerações tranquilamente. E aí o benefício não é só para uma geração. Você imaginar uma estrutura, lembra dos níveis, se imaginar uma estrutura de terceiro nível com a criação de várias pessoas jurídicas e a segregação das atividades econômicas, você vai muito bem, né? Basicamente por aí. E olha como você está seguindo aqui uma linha bem estruturada, uma linha lógica, né? Imóvel regularizado no nome da pessoa física dentro do Brasil hoje, dentro do custo Brasil, é algo que é bobagem. Pessoa que quer gestão do patrimônio não pode deixar o seu patrimônio dentro da pessoa física. Deixar o patrimônio dentro da pessoa física significa você ter ganho de capital na venda, se você for efetivamente vender,
Tributação agora, com a reforma, tributação na locação, pagamento de TCMD, é algo que, assim, é inimaginável você deixar um patrimônio grande, ou até mesmo um pouco menor, mas um patrimônio no nome da pessoa física dentro de uma estrutura de hoje. É inimaginável. Deixa eu ver se eu entendi, então. Você está me dizendo que eu não tenho patrimônio hoje. Vou começar amanhã. Já vale a pena eu instituir tudo isso dentro de uma holding? Gerir, estruturar e já planejar. De imediato. E eu digo isso, doutor Israel, já puxando uma outra pergunta para você, porque esse patrimônio, ele não pode só ficar parado. Esse patrimônio tem que crescer, seja por locação, seja por outros instrumentos. E aí é que eu te pergunto, como crescer? Vale a pena eu participar de leilões e acrescer meu patrimônio, inclusive dentro de uma holding, inclusive de uma estrutura de gestão, através de leilões judiciais? Depois dessa aula de regularização de imóvel aqui do Maicon e da holding, vamos falar agora de como ganhar um pouco de dinheiro, né? Com essa estrutura, Com a estrutura já montada aqui das 3 coisas. O leilão é uma excelente oportunidade para quem quer ganhar uma graninha, isso aí sem dúvida alguma. Graninha aqui eu tô sendo modesto, né? Porque um investimento hoje seguro, vamos falar de coisa segura hoje no nosso país. Qual que é o rendimento médio aí? Seguro é poupança. 0,3%, 0,4%. Não, vamos ser um pouquinho mais arrojado. A poupança... 0,5%. Não, por mês não, por ano. Vamos lá, vamos falar por ano aqui. A gente pode falar aí de um ganho de 11%, 12%. Não, isso daí dá uns 12% aí. 12% ao ano hoje em dia já se consegue falar nisso. Com algo seguro, isso daí mesmo. Isso daí é seguro. Simplesinho ali. Tá lá no banco, ninguém te toma. Pois é. A não ser... Claro que tudo tem um risco hoje, né? Pra dar errado, basta estar vivo, né? Então, tirando esse ponto, 12%. O leilão consegue te entregar uma média de 24% ao ano. É um baita investimento. É o retorno de brilhar os olhos. Eu lembro só do tio Patinhas mergulhando naquela piscina de ouro, né? Naquelas médias de ouro. Eu lembro do interior dos agiota. Que isso, doutor Maicon? Ganhar dinheiro 24% só se for no agiota. Ah, é verdade. Faz parecer isso mesmo. Geralmente, né, quando a esmola é muito grande, santo desconfia realmente. Mas tá pra desconfiar. É pra desconfiar mesmo. Porque quando é bom demais, meu amigo, e não importa... Ontem, inclusive, nós conversamos sobre isso, né? Se você tiver um negócio muito incrível... E na mesma frase, tá? Tem um negócio incrível pra gente ganhar um dinheiro fácil. Eu já tô fora. Pra mim não precisa continuar a conversa. Só que o que eu tô apresentando aqui hoje, que nós vamos conversar aqui hoje, é algo incrível pra você ganhar um bom dinheiro, mas não é fácil. É complexo, envolve a regularização desses imóveis, envolve você ter uma empresa por trás, uma estrutura... Agora, tô mais convicto ainda de que é uma excelente oportunidade de ter uma hold pra quem quer investir em leilões. Então, sim, é um bom dinheiro, mas não é fácil. É arriscado? Bom, eu entendo sinceramente que não. Porque vamos supor um exemplo hipotético aqui. Tem um imóvel lá que está avaliado em R$300 mil e está anunciado no leilão geralmente com 50%, anunciado por 150 mil. E esse imóvel vai ter aquela briga ali, a disputa durante o dia do leilão. E esse imóvel chega a ser arrematado ali num valor ruim, tá? Vamos pensar que foi um negócio ruim que foi feito aí. Arrematou lá por R$230 mil. Tem uma gordura ali de 70, que tem que pagar leiloeiro, tem que pagar ITBI, tem que pagar cartório, tem que enfim, imposto sobre o lucro ali depois. Então, não foi um negócio espetacular. No final das contas, essa brincadeira saiu a 280 mil. Um imóvel de 300 adquirido por 280 mil, o que foi um cenário ruim, levando-se em consideração que foi um leilão. Um leilão, a gente imagina que a gente vai ter uma gordura muito maior. Porém, de cara, você já ganhou ali algo em torno ali a 8% nessa brincadeira, porque de 300 saiu por 280. Eu não estou satisfeito com isso, não foi um bom negócio para o meu cliente. Porém, ele já ganhou 8%. E me diz aqui, qual o risco? Qual foi o risco? O imóvel está ali. Se ele não ficou satisfeito com essa transação que foi realizada, porque realmente não foi uma boa transação, foi uma transação aí de aproximadamente 8% no exemplo que eu dei aqui, não sou muito bom de matemática não, mas eu creio que seja isso, 7, 8% aqui. O imóvel está ali, qual o risco? Está no nome dele, ele tem um imóvel, não se perdeu nada. E esse imóvel vai continuar valorizando com o tempo normalmente. A qualquer momento ele vende, recupera o dinheiro dele, não perdeu nada. Tem um momento aí que eu vou aproveitar a oportunidade de ter um especialista aqui do lado para ele poder tirar a dúvida também do nosso público.
E se cancelar esse leilão, perdi meu dinheiro? De jeito nenhum. Seja extrajudicial ou judicial. Você não vai ter. O risco que existe é, sim, de você não fazer a análise devida desse imóvel e comprar ele numa condição ruim, como foi a anterior que eu citei aqui. Porque esse imóvel podia ter débitos, você não percebeu. Quem é que vai arcar com esses débitos? É o adquirente ou é o banco? Esse imóvel era do banco e o banco que estava leiloando. O banco vai arcar com todas as despesas de condomínio, de impostos, enfim, de PTU. Quem é que vai arcar? Então, a análise, se for mal feita, sim, não é legal. Agora, o leilão foi anulado, o seu dinheiro vai ser devolvido e corrigido. Aí, que maravilha. Porque todo mundo acha assim, qual é o risco do negócio? E se eu botar lá e o negócio anular, eu vou perder meu dinheiro? Não, e o pior que acontece. E também é possível você se antecipar a isso, tá? Não é impossível você se antecipar. Um leilão que é passível de anulação, ele fica bem claro, geralmente por preço vil, né? Preço vil é quando aquele imóvel ali, no mesmo exemplo anterior, um imóvel de R$300 mil de valor de mercado, está sendo ali leiloado abaixo de 50%. Porque já teve uma praça, não foi vendido, a segunda praça, não foi vendido, a terceiro leilão, às vezes o quarto leilão, e aí o juiz quer encerrar aquilo logo e foi tacando fogo no imóvel. O imóvel já está sendo leiloado por R$80 mil, imóvel de 300. Tem uma grande chance desse leilão ser... Deixa eu fazer uma pergunta anterior. Como é que um imóvel chega nessa fase de leilão? Como é que é isso? Como é que o banco chega a ofertar isso? O que aconteceu antes para esse imóvel chegar nessa fase? Tem algumas hipóteses, vamos tentar trabalhar duas aqui para ser mais objetivo. Hoje em dia, uma parte da população adquire imóvel através de financiamentos imobiliários. Muitos bancos, instituições. E as pessoas têm o hábito de dizer que esse imóvel é meu, estou pagando financiamento. Esse imóvel não é seu, sinto lhe dizer. Esse imóvel é do banco até que você pague a última prestação. Ai de você se atrasar 2 ou 3. E hoje em dia, 2 ou 3 realmente. Porque durante algum tempo os bancos não tinham a estrutura preparada jurídica para poder estar recuperando esses imóveis inadimplentes. Então, às vezes, levava 1 ano, 2 anos a inadimplência para depois depois o banco recuperar o imóvel. Hoje não. Hoje nós estamos falando de 2 a 3 meses e esses imóveis já estão sendo recuperados pelo banco. É um procedimento muito simples, inclusive é extrajudicial, não precisa nem do judiciário. O banco vai até o cartório onde esse imóvel está registrado, aciona o procedimento interno de consolidação de propriedade, é a terminologia correta, e esse imóvel retorna integralmente para o nome do banco. Aí é que o banco coloca esse imóvel à venda. E aí ele revende esse imóvel extrajudicialmente porque ele fez a retomada extrajudicialmente. Essa é uma das hipóteses. Eu ouvi dizer, assim, o tal do ouvir dizer, né? O tal do ouvir dizer é uma beleza, né? Que você não tem que comprar no primeiro, que você tem que comprar no segundo leilão. Como é que é isso, doutor Israel? Eu acho que ninguém compra no primeiro, não, mas é justamente isso, comprar do segundo para lá. O imóvel está avaliado em 300 mil, vou tentar seguir sempre o exemplo desse exemplo que eu dei mais cedo, e na primeira praça, no primeiro leilão ali, ele vai estar sendo vendido a 300 mil. No preço de face dele? No preço de avaliação dele. Só que ninguém vai dar lance. Não tem qual é o benefício de eu comprar esse imóvel que vale 300 por 300. Não tem benefício algum. E aí, alguns dias depois, geralmente 10, 15 dias depois, eles marcam o segundo leilão. E nesse segundo leilão, ele vem com uma redução drástica, geralmente de 50% para cima. De 50% para baixo, no caso, né? 50% de desconto, 40% de desconto, 30% de desconto. E aí sim é quando ele é arrematado. Então, o lucro inicial está nesta pegada de comprar com esse deságio. Exatamente. E tem o lucro depois na venda? Você pode obter o lucro depois na venda? Como é que você vende isso depois? Como é que funciona? Você tem que montar literalmente uma planilha de tudo que está envolvido nessa... Eu já vou pular a questão jurídica aqui, né? Que, obviamente, temos uma análise completa. Não, eu quero ganhar dinheiro. O negócio aqui, doutor, é botar isso para dentro do bolso. Tem que ser feita toda a análise jurídica, primeiramente, e depois de fazer uma triagem ali em 10 imóveis, vai te sobrar 2 ou 3 imóveis que realmente são interessantes e seguros para você estar adquirindo. E aí você vai planilhar esses imóveis. Onde vai entrar ali o custo? Quanto eu posso gastar de lance nesse imóvel? Porque depois do lance, vou ter que gastar mais 5% de leiloeiro, vai ter ali ITBI, vai ter também o valor com o corretor que vai vender esse imóvel depois, vai ter uma eventual reforma que você vai ter que fazer nesse imóvel para conseguir vendê-lo em condições, vai ter às vezes gastos extras, porque o imóvel está ocupado, a pessoa ainda não desocupou o imóvel, a pessoa está morando lá ainda.
Você precisa desocupar esse imóvel, tem que mover uma ação para poder se emitir na posse daquele imóvel. E, enfim, então você planilha literalmente todos os gastos claros e diretos. Existem outros gastos que podem vir a existir também. Você mensura tudo isso, projeta e dali você determina qual é a gordura que você quer ter naquilo. Então, depois de projetar tudo isso, você chegou ali nesse imóvel de R$300 mil, você conseguiu concluir toda essa negociação regularizada em R$250 mil. Excelente negócio, está colocando 50 mil no bolso. Agora que você tem 50 mil de margem, você decide por quanto você vai vender o seu imóvel. Vou vendê-lo por 300 mil, que é o valor de mercado. Beleza. Você entra em pé de igualdade com os outros imóveis que estão sendo anunciados ali no mercado também. Ou não. Quero vender rápido, porque isso para mim é um negócio, e eu quero ter rotatividade, eu quero fazer outro. Gostei, isso é incrível, bacana, dentro do mesmo ano. Quando eu falo em 24% aqui, eu estou dizendo em repetir ciclos. Dentro de um ano, você repetir o ciclo de um leilão, pelo menos mais uma vez. Ou seja, 2 leilões em um ano te renderiam uma média de 24% até 30% de lucratividade. Então, você baixou o preço de 300 mil, você tem uma gordura, porque você gastou, no geral, deu 250. Vou vender ele por 290, que é para vender mais rápido. Eu vou vendê-lo por 280, que é para vender super rápido. E daí você vende mais, baixa um pouquinho o valor de mercado, pega a grana, bota no bolso e já pode repetir o ciclo do leilão novamente. Posso dar um case de sucesso? Claro. Falei no início do nosso episódio que o imóvel onde que eu tô lá com o meu escritório funcionando foi adquirido do leilão. E naquela época, e aí depois vai ser a minha próxima pergunta, doutor, eu fiz uma aquisição, aí eu gostaria que você explicasse para o pessoal para descomplicar isso. Eu fiz a aquisição de um imóvel que ele estava avaliado em 350 mil, eu adquiri ele por 50%, ele saiu para mim a 175 mil. Só que ele já valia mais de 350. Exatamente, você foi no em cima. Mas aí se eu for ensinar tudo aqui, ninguém vai me ligar mais, pô. Eu vou só te perguntar. Eu faço questão de responder, porque a gente está aqui para poder agregar e entregar o máximo de conteúdo para o nosso ouvinte. Não haverá segredos, não. A gente vai ensinar tudo. Então, eu vou fazer uma pergunta. Você vai tributar isso na pessoa física, 27,5 ou 15 de ganho de capital? 15 de ganho de capital? Se você está começando ontem, hoje, amanhã, cara, vai aqui na física, aproveita, vai do jeito que dá, mas já começa logo, porque é incrível. E aí, na primeira oportunidade, na primeira mesma oportunidade, vamos resolver isso, vamos estruturar isso. Não pensa duas vezes. Eu costumo dizer o seguinte, e tem pouco tempo que eu costumo dizer isso, tá? Feito é melhor do que perfeito. Às vezes a gente fica esperando um cenário impecável e maravilhoso para se começar a fazer algo. Cara, não, começa, depois você ajusta. Então começa na pessoa física mesmo. Sua margem vai ser um pouco menor, porque você ainda está na pessoa física. Mas aí você já começou a desenvolver, agora você vai ajustando, né? Mas respondendo a sua pergunta, doutor Michael, no caso do doutor Michael aqui, era 350 mil o valor de avaliação deste imóvel. Ele adquiriu por 175, ele conseguiu ali, 50% de desconto. Só que, na realidade, o valor de avaliação desse imóvel era 350. Há quanto tempo? Porque esses imóveis que vão a leilão, geralmente eles estão numa briga judicial de longa data. E quando é que o oficial de justiça avaliou esse imóvel? Há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás? Então, esse imóvel de 350 mil já não valia mais 350. Quando você adquiriu ele por 175, supostamente 50% de 350, ele já valia seu R$500 mil. Não foi isso que aconteceu? Exatamente. Isso também acontece com frequência. Esse é um dos segredos de um especialista na área de leilões. Porque ele observa até isso, o valor de mercado, ele vai a fundo, ele estuda aquilo. Ele estuda por quê? Porque ele tem um compromisso com o cliente dele de concluir, quantos ciclos eu falei aqui no ano? No mínimo 2 ciclos, não foi isso? Então, se eu adquiro um imóvel, às vezes em excelentes condições, tá? Mas aquele imóvel eu não consigo vendê-lo, porque tem muita oportunidade no mercado, ou porque aquele imóvel comprei numa condição boa, mas não era um imóvel bom de ser adquirido, e aquele investimento fica empatado. E aí você não consegue repetir o ciclo. Foi um investimento ruim, que você não perdeu grana, que eu também dei um exemplo aqui, porém você não consegue ter rotatividade, o patrimônio ficou travado, né? No início do nosso bate-papo aqui sobre leilão, você chegou a citar o fato de o imóvel estar ocupado. Cara, qual os primeiros cuidados, os cuidados basilares, os cuidados jurídicos basilares, assim, que você poderia relatar pra gente que o investidor do leilão ele tem que abrir os olhos para chamar um especialista para isso, porque às vezes
o que poderia ser um sonho pode virar um pesadelo, né? É verdade, né? Vou pular novamente, então, a questão jurídica e vamos para essas questões mais práticas. O que eu aconselho... Aconselho não, o que é obrigatório? Quem não faz isso é um aventureiro, não é um cara que entende o que está fazendo ali, né? Você precisa, primeiramente, fazer um levantamento de quanto que tem de débitos nesse imóvel. Antes de fazer o levantamento, na realidade, de débitos deste imóvel, você precisa identificar dentro do edital quem será o responsável pelas eventuais dívidas desse imóvel. Muitas das vezes, essa dívida vai ficar com o banco ali que está leiloando mesmo. Não é da responsabilidade do adquirente, do arrematante ali. Então, você está tranquilo. Então, aí não precisa se preocupar. Agora, muitos leilões dizem expressamente no edital que eventuais dívidas daquele imóvel serão de responsabilidade do arrematante, do comprador ali, para ficar mais claro. Então, e aí? Quanto tem de dívida? Isso tem que ser levantado antes de você se aventurar no leilão. Senão, realmente, vai ser uma grande aventura que você está fazendo. Então, antes, vamos buscar na prefeitura quanto que tem de IPTU atrasado. Tive um recente agora, tive que demandar leiloeiro, tive que demandar o processo, conferir dentro do processo, ver se havia uma planilha, alguma coisa de débitos dentro do processo. E mandei e-mails para o condomínio, cobrei o condomínio, cobrei o síndico, fiquei em cima ali acompanhando até que me respondessem. Um imóvel, Minha Casa Minha Vida, cara. Um imóvel de 209 mil reais, era o valor de avaliação. Tinha 45 mil só de débitos condominiais. Eita. 45 mil. Se você se aventura de comprar um imóvel desse, além de toda a gordura que você tinha, provavelmente você vai ter ultrapassado o valor do imóvel. E a responsabilidade era de quem estava comprando. Exato, era de quem estava comprando. Tá vendo aí? Você tem que ficar atento, então, procurar uma pessoa que Já sei tem. quem eu procuro. Agora sim. Já sei quem eu procuro, né? Procurar o Dr. Israel pra gente fazer leilões e tocar isso pra gente, né? Pelo visto, é melhor do que agiota. Pelo menos você não vai preso, né? Pelo menos é lícito, né? É lícito. Aqui não temos nenhum advogado criminalista, né? Não temos. É lícito. Aqui regularizamos o seu imóvel, regularizamos a sua empresa, fazemos o leilão, mas se fizer coisa errada, não te soltamos mais não. Pessoal, tá dando a hora. Vamos fazer o encerramento. Da gente caminhar para essa finalização aí. Doutor Isaac quer fazer um resumão do que nós conversamos, despedir do nosso público. A escolha desses 3 temas, ele foi proposital. Nós escolhemos falar de regularização, de hold, de leilão, exatamente porque esses 3 temas estão intrinsecamente relacionados, não é? Todos os 3 temas têm por base gestão e organização de um patrimônio. E fazer com que, obviamente, a finalidade primordial desse patrimônio é transformá-lo em ativos, fazer você ganhar mais dinheiro, você estruturar isso e poder usufruir das benesses que o dinheiro traz. Então, assim, para mim, o nosso episódio hoje fecha com chave de ouro, tratando bens em todos os seus aspectos, desde o momento da regularização até a possibilidade de ganhar mais dinheiro comprando e vendendo imóveis. Então essa aí é a consideração final que eu deixo para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, de que regularize o imóvel, lembre sempre de estruturar hold e ganhe dinheiro com o imóvel, comprando e vendendo imóveis. Esse é o recado final que eu deixo, passando a palavra do Israel. Não podemos deixar de pedir novamente, como a gente pediu no último episódio, para deixar aqui nos comentários. Escreve aqui embaixo pra gente o que vocês querem ouvir no próximo episódio. Ficou alguma dúvida sobre os temas que a gente conversou aqui hoje? Nossa, teremos o maior prazer de responder. Pode colocar aqui embaixo também, tá bom? Segue a gente lá, compartilha. Vamos nos ajudar a construir isso aqui. Pra gente tá sendo um grande prazer. E vamos continuar fazendo isso com carinho enorme. Para trazer. E mais do que nunca servir, doutor Mário. Servir, é isso. É verdade. Eu acho que servir é um princípio cristão, né? Então, para encerrar esse episódio, eu quero dizer para você que adquirir um imóvel no leilão de forma irresponsável, irregular, ou estruturar um ativo, um imóvel seu grande, numa hold, sem saber como que esse imóvel realmente está, sem conectar com pessoas que realmente saibam o que está fazendo por você, como esses 2 ótimos profissionais que estão aqui, essas grandiosidades jurídicas, é a mesma coisa que você ter um investimento morto.
Busque regularizar o seu imóvel antes, consulte, converse, antes de adquirir por um contrato de gaveta. Às vezes o barato pode sair muito caro e o sonho pode virar pesadelo. Ó, eu encerro assim o dia do nosso segundo episódio para você. Beijão e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.